Olá, você sabe usar as List Comprehension? São uma maneira muito eficiente e muito prática de reduzir o tamanho do seu código, simplificando a escrita. Mas, às vezes, a List Comprehension ela pode criar uns problemas de entendimento para aquelas pessoas que não estão habituadas com essa técnica de programação do Python. Ela vem da tecnologia de programação funcional e ela é bastante útil. Vamos dar uma dica básica para entender e utilizar a List Comprehension. Vamos lá. Então vamos lá. Imagina que nós queremos criar uma lista dos quadrados dos primeiros 10 números naturais. Como é que eu faria isso em Python? Então vamos lá, vamos criar nossa lista. Inicialmente eu crio uma lista vazia, depois eu faço um laço. Por exemplo, eu quero 10 números, então eu faço um laço univariado de 1 a 10 e vou colocar nessa lista com o comando append o valor de i ao quadrado. Qual seria o resultado então dessa execução? Seria os quadrados dos 10 primeiros números naturais, incluindo 0. Bom, então o que acontece? Esta aqui é a fórmula comum de criar uma lista vazia e depois adicionar elementos à lista. Como é que eu faria isso com a List Comprehension? Não é complicado. Primeira coisa, eu crio a lista igual a vazio. E aqui dentro dos colchetes, eu vou dizer como é que é a lei, a regra de formação da lista. A primeira coisa que eu coloco aqui é a expressão que está no append, por exemplo, i ao quadrado. Então eu tenho que colocar aqui i ao quadrado. A segunda coisa que eu coloco aí é o laço, o gerador dos números. Então for i e range 10, eu coloco aqui. Então, dessa forma, eu obtenho uma lista que é exatamente igual à lista original criada no laço. Então, eu substituí um laço e uma declaração de variável por uma linha somente de código. Então, eu substituí 3 linhas por somente uma linha. Então, eu economizei código, né? Embora, para novatos em Python, essa linha aqui possa talvez parecer um pouco mais complicada. Mas vamos ver, isso é tudo? Não. Imagine, por exemplo, que eu queira colocar apenas os números pares. Então, se eu quiser colocar apenas os números pares, então vamos apagar tudo isso aqui. Vamos mudar aqui o laço para que essa lista contenha apenas números pares. Para isso, dentro do laço, eu vou colocar uma cláusula if. E eu vou pegar, certo, o valor, né, de um número par. Primeiro eu vou pegar if, se o i ao quadrado, vai ficar um pouco confuso, mas certo. Então nós vamos colocar números ao quadrado que sejam pares. Então isso nós vamos colocar o if aqui e nós vamos colocar o list. Pronto, append. Qual é o nosso resultado da nossa lista? Vai ser aí aqueles números, né, aqueles quadrados dos primeiros números naturais que sejam, né, pares. Certo. Bom, e aí a pergunta é como é que eu faço com a List Comprehension? Aqui eu tenho um fator a mais, que é a cláusula if. Não tem problema, então nós criamos a lista dessa forma aqui. Primeiro, lembre-se, o primeiro é sempre a fórmula, que seria o i ao quadrado. Em segundo lugar vem o for, que vai gerar os números. E em último lugar vem o nosso if. If, né, o próprio i ao quadrado. Módulo 2 igual. Então nós fazemos aqui nossa lista e verificamos agora se deu certo. Então, exatamente. Então nós acrescentamos elementos à lista, seguindo a seguinte ordem. Primeiro, a fórmula de geração do elemento que vai compor a lista. Segundo,
o for, que gera os números necessários para que eu possa calcular de alguma forma. Obviamente que esse pode estar ou não num laço, não é obrigatório, o laço é apenas uma forma de você gerar, fazer a coisa acontecer N vezes. Aqui o I poderia ser uma outra expressão qualquer. E aqui, em terceiro lugar, o if, né? Então o if seria, então a primeira coisa seria expressão, o for, né, o laço, e o if. Bom, e se eu quiser colocar alguma coisa aqui que não tem nada a ver com o i, eu posso, né? Posso colocar aqui, por exemplo, lista igual, vamos supor que eu quero fazer 20 vezes aqui, loucamente, 20 vezes o caractere A. Então eu faria isso sem nenhum problema. Então a minha lista ficaria uma lista estranha, mas ficaria uma lista com 20 vezes o caractere A. Então não necessariamente aqui essa expressão tem que ter alguma coisa a ver com o laço. Ela pode ser utilizada se for necessário, se for importante. Então, sempre que você tiver dúvidas, né, sobre como criar listas comprehensions, você lembre que ele é apenas uma outra forma de escrever esse laço. Com o tempo, você vai verificar que a sua própria mente vai começar a raciocinar em termos de funcionais, né, diríamos assim. Então você vai dizer, o termos declarativos, né? Você vai funcionar assim, olha, a minha lista vai ser composta desses elementos aqui, desses elementos individuais, para essa situação, se essa outra condição ocorrer. E assim fica a dica sobre list comprehensions. Ok? Boa sorte.